Real cresceu na confluência dos rios Corgo e Cabril. São estas magníficas escarpas do rio Corgo um dos principais postais da cidade, com as serras do Marão e do Alvão como pano de fundo. São mais de 700 anos de história daquela que, vários séculos, foi conhecida como a Corte de Trás-os-Montes. A Casa dos Marqueses de Vila Real influenciou a presença de várias famílias nobres. Ainda hoje, essa presença está visível nas inúmeras pedras de armas que atestam os títulos da nobreza dos seus proprietários. Mas Vila Real é mais do que história. Vila Real é natureza, património e cultura. É uma cidade de referência em toda a região por inúmeras personalidades da nossa história que por aqui se passearam. E é também o polo de conhecimento e saber de toda a região de Trás-os-Montes, com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Chamam-lhe a Princesa do Corgo e é uma das mais interessantes cidades para visitar em Trás-os-Montes, o reino maravilhoso de Miguel Torga. A cidade de Vila Real está localizada entre o Alvão, o Marão e o Douro e por isso mesmo é um ótimo local para servir de base a quem pretende visitar estas regiões. É a sul de Vila Real que começam as vinhas do Douro e a paisagem sublime, sempre em socalcos ao longo do rio, onde durante séculos os habitantes aprenderam a moldar o terreno para cultivar um dos vinhos mais apreciados em Portugal e no mundo. Localizada num planalto situado a cerca de 450 metros de altitude, sobre o promontório formado pela confluência dos rios Corgo e Cabril, onde se situa a sua parte mais antiga, a Vila Velha, a cidade está enquadrada numa bela paisagem natural, as escarpas do Corgo, tendo como pano de fundo as serras do Alvão e, mais distante, do Marão. Com mais de 700 anos de existência, Vila Real foi outrora conhecida como a Corte de Trás-os-Montes, devido ao elevado número de casas brazonadas que então tinha, por virtude da presença dos nobres que aqui se fixaram por influência da Casa dos Marqueses de Vila Real, presença ainda hoje visível nas inúmeras pedras de armas que atestam os títulos de nobreza dos seus históricos proprietários. O Palácio de Mateus é uma mansão barroca do século XVIII, considerada como uma das mansões mais elegantes da Europa e atribui-se ao arquiteto italiano Niccolò Nasoni. A fachada do palácio é um conjunto harmonioso no qual se destaca a dupla escadaria com balustrada que conduz à porta principal, sobre a qual aparece o escudo familiar flanqueado por duas estátuas alegóricas. Como contraponto a esta elevação, todas as esquinas do edifício encontram-se adornadas por altos pináculos apoiados sobre as cornijas. No interior, pode visitar-se a tranquila biblioteca, que guarda livros editados no século XVI. A estância das 4 estações, que contém mobiliário do século XVIII, valiosos móveis de madeira, porcelanas chinesas e quadros alegóricos que simbolizam as estações do ano, e um pequeno museu onde se encontra exposta uma valiosa edição de Os Lusíadas, obra-prima de Luís de Camões, da qual só se realizaram 200 exemplares e se ofereceram a distintas personalidades europeias da época. A Igreja de São Paulo, também conhecida como Capela Nova e como Igreja dos Clérigos, é uma construção barroca do século XVIII atribuída também ao arquiteto italiano Niccolò Nasoni. Trata-se de um templo elegante com uma fachada imponente, situada em posição privilegiada no centro histórico de Vila Real. Merece a pena prestar atenção aos painéis de azulejos que retratam as vidas de São Pedro e São Paulo e ao retábulo de estilo renascentista. A sede de Vila Real foi uma igreja de um convento de monges dominicanos, Igreja de São Domingos, construído no século XV. Foi construída em finais do Gótico e dela destacam-se os capitéis de influência que adornam as colunas dos espaços interiores. Na sua fachada podem ver-se imagens de São Domingos e São Francisco de Assis. Em 1837, sofreu um grande incêndio que dizimou a maior parte do património que detinha no seu interior. A torre foi acrescentada no século XVIII e os vitrais foram colocados durante as últimas obras de intervenção.
O Santuário de Panóias, também designado por Fragas de Panóias, localiza-se em Val de Nogueiras, no concelho de Vila Real. Fica a alguns quilómetros da cidade, tendo-lhe dado em tempos o nome. A sua construção remonta a finais do século II e início do século III d.C. Até há alguns anos, o Santuário Rupestre esteve ao abandono, apesar de ser o único na Península Ibérica e de ser reconhecido como monumento nacional há quase 100 anos. Foi a partir de 2001 que foi vedado e foram construídas algumas infraestruturas com o objetivo de valorizar este monumento. Possui hoje um centro interpretativo, visitas audioguiadas, posto de vendas e é possível visualizar um pequeno filme sobre o monumento. Lordelo é das Panelas, Vila Marinho dos Pucarinhos, Mondrões é dos Malasados, Bisalhães dos Bem-Feitinhos. Se fores a Bisalhães, à terra dos paneleiros, dá por lá uma vista de olhos à sombra dos castanheiros. Assim se refere o cancioneiro de Vila Real a Bisalhães. É desta pequena aldeia serrana a 8 km de Vila Real que sai a louça de Bisalhães, uma peculiar e original forma de trabalhar o barro de cor antracite escura. Nos idos tempos das curvas do Marão, muito antes do IP4 ou do túnel, os artesãos vendiam os famosos pucarinhos à beira da estrada. Desde a Toca de Lobo até à entrada de Arrabães, um cenário pitoresco e inconfundível. A Feira dos Pucarinhos, no Largo da Capela Nova e até à Rua Central, era o momento em que os artesãos levavam até à vila o seu trabalho. Contam os mais antigos que os cestos eram transportados à cabela das mulheres, apoiadas em rodilhas. O processo de fabrico da Olaria Negra de Bisalhães foi declarado Património Cultural e Imaterial da Unesco em 2016. Esta classificação surge na sequência do esforço da autarquia local que, presenciando a possibilidade de extinção desta atividade, solicitou à Unesco medidas urgentes de salvaguarda. Hoje, apenas 5 oleiros trabalham esta arte, todos eles de idade avançada. A Olaria Preta de Bisalhães está classificada como Património Imaterial a nível nacional e está também na Unesco, na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade que necessita de salvaguarda urgente. A arte corre o risco de extinção e os oleiros não chegam a uma dezena, sendo que metade tem mais de 80 anos de idade. A olaria que produzem tem a característica da cor preta. O que lhe dá a cor é o processo de cozedura, que é também o segredo e que foi registado como Património Imaterial pela Unesco em 2016. O barro é cozido em fornos térreos. As louças são colocadas dentro de uma cova no solo, rodeada de terra e com uma entrada para o lume. O fogo é feito com vegetação local, ramos de giestas, caruma e carqueja. Depois do lume atingir grande intensidade, as peças são cobertas com terra escura e só são retiradas algumas horas depois. O dióxido de carbono que se concentrou no interior do forno é absorvido lentamente pelas peças enquanto arrefecem, e é isso que lhe dá a cor negra. Esta é a forma tradicional de cozedura da olaria negra, que tem a sua origem na Soenga. Só em Portugal resistem alguns destes fornos que eram relativamente comuns na Europa. Este processo pode ser visto em Bisalhães nos dias em que vários oleiros se juntam para uma cozedura. Há fornos particulares e comunitários. Um eixo central da salvaguarda da Olaria Preta de Bisalhães é a transmissão do conhecimento das técnicas do preparo do barro, da cozedura e da forma como são retiradas as peças. Este processo de cozedura terá cerca de 300 anos e há menos de um século existiam vários centros de olaria na região de Vila Real. Agora só resta o de Bisalhães. Pelo São Pedro, é de costume realizar-se em Vila Real uma curiosa feira, tradicionalmente chamada a Feira dos Pucarinhos, onde a olaria de Bisalhães é a principal atração. A Torre de Quintel é um dos poucos exemplos de arquitetura civil-militar que comprovam o avanço da senhorialização por terras transmontanas. A construção deste local recua pelo menos até aos séculos XIII e XIV, embora muitos autores apontem uma construção mais tardia em pleno século XV.
Até ao século XIX, a Torre de Quintela manteve-se na posse da Ordem dos Hospitalários, sendo uma das principais referências da época medieval, a ponto de ter inspirado o próprio Camilo Castelo Branco num dos seus romances. A extinção das ordens religiosas em 1834 abriu um desastroso período na história deste monumento, tendo estado prestes a ser destruído. Mais recentemente foi projetada a sua reconversão em polo museológico, tendo, para isso, sido submetida a um restauro integral nos primeiros anos da década 80 do século XX. O Parque Natural do Alvão situa-se na zona de transição entre o Minho e Trás-os-Montes, em território pertencentes aos concelhos de Mondim de Basto e Vila Real. A antiga freguesia de Lamas de Olo era um curato anual de apresentação do Abade de São Vicente de Irmelo. Aqui estão presentes, muito vincadamente, as características da forma de vida das gentes que habitam nas encostas da serra. Não há pressas e os dias passam devagar. O recolher do gado ao fim do dia, a malha do centeio, do milho e do feijão, as desfolhadas e as veçadas marcam a rotina diária destas gentes. A matança do porco, a confecção do fumeiro e o fabrico do pão completam o dia-a-dia dos seus habitantes. O Parque do Alvão é apenas uma das várias propostas que o Concelho de Vila Real tem para desfrutar da riqueza natural destas paragens. Todos os anos, o Festival Internacional de Imagem e Natureza exalta Vila Real como capital da biodiversidade e atrai dezenas de especialistas de diversas áreas que retratam a região e o mundo. O Parque Natural do Alvão é uma área protegida de Portugal de reduzidas dimensões e situada entre os concelhos de Mondim de Basto e Vila Real. Foi criado em 1983. Com um relevo variado, o Parque Natural do Alvão apresenta definidas duas importantes áreas. Uma zona mais alta, que chega aos 1.339 metros de altitude, abrangendo a Serra do Alvão e o Planalto de Lamas de Olo, e uma zona baixa, onde estão localizadas as povoações de Irmelo e de Fervença e os vales por onde corre o rio Olo. O parque é um refúgio fulcral para várias espécies. Outrora, entre as zonas mais elevadas do sistema montanhoso do Alvão e do Marão, era possível avistar com frequência a emblemática Águia Real, hoje praticamente extinta. Atualmente, subsistem no interior do parque diversas espécies faunísticas típicas de montanha. É o caso do lobo, do gato bravo, da toupeira de água e do falcão peregrino, entre outras. O Parque Corgo situa-se nas margens do rio que lhe dá o nome e tem uma área de cerca de 33 hectares. Está ligado ao Parque Florestal, um verdadeiro pulmão da cidade, e incorpora vários equipamentos, campos polidesportivos, itinerários pedestres, parque de merendas de cuteçais, piscinas municipais abertas, parque infantil, cafés e casas de chá. É ainda possível ver antigos moinhos, alguns deles recuperados. Na área correspondente ao Parque Florestal está instalado um circuito de manutenção que convida à prática de hábitos de vida saudáveis. Numa das margens do rio estão as instalações do Centro de Ciência Viva. Esta área da cidade assume um papel primordial na vida dos vilarrealenses, havendo uma notória ligação criada entre estes, o rio e todo o ambiente do parque. Deixe que o Rio Corgo seja o seu anfitrião. Ele dar-lhe-á a conhecer cada recanto deste parque. O Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reconhecido internacionalmente a partir de 27 de maio de 1988, constitui uma das coleções vivas mais importantes de Portugal. Localiza-se no nordeste de Portugal, na cidade de Vila Real, a cerca de 500 metros de altitude, abrangendo os terraços e escarpas sobranceiras ao Rio Corgo, integrados na Reserva Ecológica Nacional e Rede Natura 2000. Atualmente, registra cerca de 1000 espécies vivas, formando parte de um variado conjunto arquitetónico-paisagista no interior do campus universitário. A idealização deste jardim, projetado pelo Sr. Professor Luís Torres de Castro, sustenta-se sobre a integração permanente do visitante com o ambiente, ao longo de aproximadamente 80 hectares de superfície ocupados. O Jardim Botânico integra-se assim naturalmente no campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e estende-se hoje
por cerca de 120 hectares, 30 dos quais com vocação agrícola e aproveitados para ensaios dos departamentos das ciências agrárias. Matas de castanheiros, carvalhos autóctones, pinheiros, eucaliptos ocupam cerca de 10 hectares deste magnífico espaço. O Festival Internacional de Imagem de Natureza é um projeto criado para a sensibilização da sociedade, da conjugação entre as artes cinematográficas, fotográficas e de desenho e o conhecimento, pretende fazer chegar a todos a mensagem de que devemos preservar o património natural do planeta pelas razões que são subejamente conhecidas. Com caráter e projeção internacional e prémios atrativos, motivos mais que suficientes para despertarem o interesse dos amantes destas áreas, estão disponíveis concursos para todos. Não é o Central Park de Nova Iorque, mas para os vilarrealenses tem o mesmo simbolismo. Num concelho que se afirma na defesa e preservação da natureza, o Jardim da Carreira constitui o ponto de partida para a visita à Vila Real. Ou, no nosso caso, o ponto de chegada. Criado no século XVIII e dotado de árvores provenientes do Gerês, este jardim viu, ao longo dos anos, diversas alterações, a última das quais em 2003. Desde 1926 que Camilo Castelo Branco é aqui recordado. Vila Real é o centro urbano do Douro e de Trás-os-Montes. Diariamente afluem a esta cidade milhares de pessoas a estudar, trabalhar ou visitar os cantos e recantos de uma cidade esculpida nas encostas do Corvo. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Há uma região imensa para descobrir. No Para Cá dos Montes Verão 2020, nós apontamos o caminho. A ti, o convite é para que te percas neste vale encantado. Vem desfrutar da viagem pela história, pelo património e pela natureza. Explora os sítios que te propomos. E descobre aqueles que vamos manter em segredo. Universidade FM 104.3. Sabrosa tem dedicado a Fernando Magalhães um conjunto de iniciativas e vocações por ocasião da sua viagem de circunnavegação entre 1519 e 1522. Nós estamos numa das principais portas de acesso à Vila de Sabrosa, onde a estátua de Fernando Magalhães não deixa dúvidas sobre a ligação que estas gentes têm com o navegador. Esta é uma vila cosmopolita, com grandes ligações à Europa e à América do Sul. Desde as minações com várias vilas europeias, há também fortes ligações às Filipinas, Chile, Argentina e Brasil. E isto tem permitido projetar mundialmente o concelho, o Douro e, claro, Portugal. Ainda é possível encontrar alguns artesãos dedicados que trabalham nas áreas das rendas, tanoaria, cestaria, marcenaria, tamancaria e queijaria. O cabrito assado com arroz de forno, cozido à portuguesa, a bola de carne, os enchidos tradicionais, o pão de ló, as cavacas altas e as cavaquinhas compõem uma mesa que se completa com os vinhos do Porto e do Douro, provenientes das suas encostas viradas para o rio. E o vinho assume neste concelho grande importância, não só pela sua produção, mas também pela distribuição e engarrafamento. Sabrosa tem tido a capacidade de fixar aqui grandes centros de engarrafamento e distribuição que poderão mudar o paradigma do negócio dos vinhos do Douro. Este é um território onde apenas 3 das suas freguesias não integram a região demarcada pelo Marquês de Pombal. É um território com história que remonta ao Neolítico. E é um território que merece ser visitado. Sabrosa. As suas terras e as suas gentes têm sido sempre fonte de inspiração constante para escritores, historiadores e outros apaixonados pelo Douro. Aqui podes também encontrar uma das melhores paisagens de Portugal, que
que é Património Mundial da Unesco, um magnífico cenário e um solo ideal para a qualidade das uvas, das quais são feitos os melhores vinhos do mundo. Espalhados um pouco por todo o concelho, surgem à vista interessantes exemplares de arte sacra, igrejas, capelas e santuários que irão surpreendê-lo em cada recanto ou em qualquer aldeia. Muitos solares, com o seu brasão de armas, monumentos antigos e outras referências históricas, também são razões pelas quais vale a pena conhecer e visitar Sabrosa. Vários vestígios arqueológicos comprovam que a região onde o município de Sabrosa está localizado foi desde muito cedo habitado. Alguns destes vestígios remontam ao Neolítico, como é o caso das várias mamoas descobertas no concelho. Sabrosa é hoje uma das principais portas de entrada na magnífica região demarcada do Douro. Não apenas pela beleza que brota, mas também pelas condições e acessibilidades que soube reclamar e construir, sendo hoje um território de oportunidades e um excelente lugar de conforto para a sua população. Apesar de ser concelho somente desde 6 de novembro de 1836, todo o território de Sabrosa está pejado de vestígios da ocupação de diferentes povos e culturas, sendo alguns dos mais antigos os que remontam à pré-história recente. Também a vulgarmente chamada cultura castreja, da Idade do Ferro, deixou vestígios na forma de castros. A maioria das populações pertencentes ao concelho de Sabrosa remontam também à Idade Média, pertencendo assim a concessão dos respectivos forais ao início da dinastia Afonsina, embora as suas origens sejam anteriores a 1143, como é o caso de Provozende. Com a prosperidade económica conseguida em virtude da produção e comércio de vinho, foi reforçado o poder e a influência dessa nobreza, levando a uma proliferação dos solares no século XVIII. Este arranque económico-social deveu-se sobretudo à criação, em 1756, da região demarcada do Douro, a primeira no mundo, e à fundação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, ambas por Marquês de Pombal. O Parque BB King foi atribuído a um amplo espaço no coração de Sabrosa, em homenagem ao próprio rei dos blues, por ocasião do seu memorável concerto aí realizado no dia 29 de maio de 2010. Trata-se de um local recentemente requalificado, rodeado de mesas, bancos, árvores e um parque geriátrico ao ar livre, para que cada pessoa possa respirar ar puro e relaxar ou praticar várias atividades de lazer, incluindo a utilização das piscinas cobertas ou a visita à exposição permanente Fernão de Magalhães. A Igreja Matriz de Sabrosa, datada do século XVIII em estilo barroco, foi erigida no lugar onde terá existido a capela pertencente à Casa de Fernão Magalhães, demolida no século XVII. Esta mesma capela foi mencionada no testamento que o navegador fez antes da sua viagem de circunnavegação marítima. O Castro de Sabrosa, cuja ocupação teve início na Idade do Ferro e terminou na época medieval, foi defendido por 3 ordens de muralhas construídas com pedras faceadas. Um duplo fosso, exterior às muralhas, reforça a oeste e a norte, reforça a defesa das zonas mais vulneráveis da estação. Regresso às fragas de onde me roubaram. Ah, minha serra, minha dura infância, como aos rijos carvalhos me acenaram. Mal eu surgi, cansado na distância. Cantava cada fonte à sua porta, o poeta voltou. Atrás ia ficando a terra morta, dos versos que o desterro esfarelou. Depois o céu abriu-se num sorriso e eu deitei-me no colo dos penedos, a contar aventuras e segredos aos deuses do meu velho paraíso. Miguel Torga nasceu em 1907, em São Martinho de Anta. Apesar de médico em Coimbra, era aqui que mantinha uma pequena casa onde escrevia e cuidava do jardim. Na Praça Central, um numeiro que acompanhou Torga ao longo da sua vida e que lhe dedicou o poema A um Negrilho. Os locais dizem que a árvore secou no ano em que Torga desapareceu.
Adolfo Correia Rocha adotou o nome de Miguel Torga por influência de Miguel Cervantes e Miguel de Unamuno e da planta brava que crescia na serra com raízes fortes e sobre a aridez da rocha. No cemitério, junto à sua campa, está uma a crescer. Foi a única coisa que pediu. Tudo o resto, quis que fosse simples e sem honrarias. Torga aprendeu o valor de cada homem como criador e propagador da vida e da natureza. Sem o homem, não haveria searas, não haveria vinhas, não haveria toda a paisagem duriense feita de socalcos nas rochas, obra magnífica de muitas gerações de trabalho humano. Para Miguel Torga, nenhum Deus é digno de louvor, mas o homem, limitado, finito, condicionado, é também capaz de criar e é sobretudo capaz de se impor à natureza, como os trabalhadores rurais transmontanos impuseram a sua vontade de semear a terra aos penedos bravios das serras. O espaço Miguel Torga evoca o homem que exaltou a região. Miguel Torga nasceu na localidade de São Martinho de Anta a 12 de agosto de 1907. Em 1928 entra para a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e publica o seu primeiro livro de poemas, Ansiedade. A obra de Torga traduz a sua rebeldia contra as injustiças e o seu inconformismo diante dos abusos de poder. Reflete a sua origem aldeã, a experiência médica em contacto com um agente pobre e ainda os 5 anos que passou no Brasil, dos 13 aos 18 anos de idade. Em 1933, concluiu a licenciatura em Medicina. Começou a exercer a profissão nas terras agrestes transmontanas, pano de fundo da grande parte da sua obra. Dividiu o seu tempo entre a clínica de otorrinolaringologia e a literatura. Autor prolífico, publicou mais de 50 livros ao longo de 6 décadas e foi várias vezes indicado para Prémio Nobel da Literatura, sem nunca o ter ganho. Publicou o seu último trabalho em 1993, vindo a morrer em janeiro de 1995. A sua campa rasa, em São Martinho de Anta, tem uma torga plantada a seu lado em honra ao poeta. O Espaço Miguel Torga, localizado em São Martinho de Anta, é um equipamento cultural que tem como desígnio fundamental a divulgação da obra do grande escritor transmontano. Aberto ao público no início de 2015, o Espaço Miguel Torga já acolheu milhares de visitantes provenientes de todas as regiões do território nacional e do estrangeiro que procuram aprofundar o seu conhecimento sobre a vida e obra de Miguel Torga. Este edifício, cujo projeto arquitetónico é da autoria de Eduardo Souto Moura, tem também vindo a ser palco de uma atividade cultural diversificada que inclui concertos musicais, representações teatrais, exposições de artes plásticas e visuais, apresentações de livros, festivais literários, recitais de poesia, entre outras. No Espaço Miguel Torga, os visitantes poderão percorrer a sala de exposição permanente dedicada à vida e obra do escritor, a sala de exposições temporárias, o auditório, a biblioteca, a loja e a cafetaria. Outra das figuras do concelho é Fernão de Magalhães, cuja sua grande viagem de descobrimentos ao serviço dos reis de Espanha veio a provar que o mundo era redondo. São ainda hoje muito confusos os dados sobre a naturalidade e filiação deste grande português. Embora tudo leve a crer que tenha nascido na Casa da Pereira de Sabrosa, no último quartel do século XVI, e que tenham sido seus pais Rui de Magalhães, casado com Dona Alda da Mesquita Pimentel de Vila Real. A Casa da Pereira pertenceu a João da Silva Teles, casado com Dona Teresa de Magalhães, irmã de Fernão de Magalhães. Foi em nome destes que o grande circunnavegador, a 17 de dezembro de 1504, instituiu um vínculo de morgado e capela de inovação do Senhor Jesus da Igreja de Sabrosa com a pequena Quinta da Sonta, nomeando sua irmã e seu marido seus primeiros administradores e seus herdeiros universais. É por isso que se pode afirmar que Fernão de Magalhães seja de Sabrosa. Pelas ruas de Provenzente sente-se a história de outros tempos. Os vinhedos em volta e as inúmeras casas brazonadas remetem-nos, no tempo e no espaço, para uma viagem nostálgica.
com a ocupação moura e a reconquista pelos cristãos, foi doada aos congregados de Santa Marinha por D. Afonso Henriques, originando uma lenda, a lenda de Zaide, que deu o nome à aldeia. O poderio da classe nobre é ainda hoje recordado por inúmeros solares e casas brazonadas espalhados por Provozende. Muitos destes solares e casas brazonadas são também testemunhas da história do país, do concelho e até mesmo das pessoas que por cá passaram. Do alto do Planalto, que alberga esta pequena aldeia vinheteira, avista-se o Douro. Ao percorrer as ruas, sente-se a riqueza e a influência de outrora. O Festival das Aldeias Vinheteiras do Douro traz a estas paragens todos os anos centenas de visitantes. Provozende é uma aldeia situada no concelho de Sabrosa, na margem norte do Rio Douro, a cerca de 10 km do Pinhão. Localizada no alto de um planalto, tem uma vista esplêndida sobre a região vinheteira mais antiga do mundo. Com a ocupação moura e a reconquista pelos cristãos, foi doada aos congregados de Santa Marinha por D. Afonso Henriques, originando uma lenda, a lenda de Zaide, que deu o nome a Provozende. Nesta aldeia, podemos encontrar vários solares e casas brazonadas, onde se salienta a Casa da Calçada. Num passeio prolongado pelas ruas da aldeia, observam-se os solares em granito e as várias casas nobres que atestam o poder e a riqueza da região. No centro da aldeia, encontra-se a Igreja Matriz e um fontanário, ambos datados do século XVIII. O Plourinho é exibido em memória da autonomia municipal de que a aldeia usufrui e que foi extinta no século XIX. Existe ainda um castro amuralhado em ruínas. O poderio da classe nobre, ainda hoje recordado por inúmeros solares e casas brazonadas espalhadas por Provozende. Muitos destes solares e casas brazonadas são também testemunhas da história do país, do concelho ou até mesmo das pessoas que por lá passaram. A Casa da Calçada, pertencente a este conjunto, atesta algumas histórias da história, como é o caso do menino embalsamado com cerca de 200 anos, que lá se encontra e que se diz ser sobrinho dos proprietários ou filho de uma criada, o que origina grande curiosidade. A Casa dos Ribeiros, ou a Casa dos Belezas, como também é conhecida, teve como proprietário Luís Beleza de Andrade, protagonista de um romance histórico do século XIX, da autoria do portuense Arnaldo da Gama, intitulado Um Motim há 100 anos. Entre outras, todas elas são detentoras de diferentes histórias que o visitante pode desvendar na aldeia vinheteira de Provozende. Existem no concelho de Sabrosa pelo menos 6 miradouros, a que se somam os agora criados na Estrada Municipal 323, entre a sede de concelho e o Pinhão. Destacam-se o Miradouro da Capela da Senhora da Azinheira, o Miradouro de Sabrosa, o Miradouro de São Domingos de Provozende, o Miradouro de São Domingos do Monte Coxo, o Miradouro do Santuário do Senhor dos Aflitos e o Miradouro Turguiano de São Cristóvão do Douro. O Miradouro de São Cristóvão do Douro, distinguido por Miguel de Torga, situado na estrada de Sabrosa ao Pinhão, à entrada da aldeia de São Cristóvão do Douro, tem uma peculiaridade que o distingue dos demais. É um local de extraordinária panorâmica que resulta da visão magnífica dos chocalcos da paisagem douriense, património da humanidade, mas principalmente devido à perfeita e definida vista do encontro do Rio Pinhão com as águas do Rio Douro. Não é descer de Sabrosa para o Pinhão, destacar em São Cristóvão e abrir a boca de espanto. É assim que Torga descreve o Reino Maravilhoso. A Estrada Municipal 323, que liga Sabrosa ao Pinhão, circunda os vales que ligam o Planalto ao rio. Recentemente foram criados vários miradouros sobre o vale do Rio Pinhão e do Rio Douro ao longo desta estrada. Também um posto de turismo, bem a meio do trajeto, ajuda os visitantes a descobrir os segredos destes vales. Do outro lado do Rio Pinhão, o concelho de Aljó. Sabrosa une vários momentos da história de Portugal e cruza-os com diferentes países da Europa e da América do Sul, tal como Fernando Magalhães na sua viagem de circunnavegação. Miguel Torga, o Douro, o vinho e a vinha completam uma viagem que ficará na memória de todos quantos a façam.
Universidade FM. É muito interessante. Passam boa música, os comentários são interessantes. É uma boa rádio. Universidade FM. Passa música metida. Espetacular. Universidade FM. Altamente. Genial. Universidade FM. A Rádio Universidade é cada vila. Rádio Universidade sempre no ar! Alijó é um concelho que está bem no centro da região demarcada do Douro. Nos seus limites integra, na Vila do Pinhão, precisamente o centro geográfico da delimitação feita pelo Marquês de Pombal. A agricultura, a vinha e o vinho são atividades muito enraizadas por estas terras. Um concelho que contrasta, a norte com a sua forte componente arqueológica e patrimonial e mais a sul com o Vale do Douro e toda a produção desse precioso néctar. Não é por isso de estranhar que na principal rotunda da sede do concelho de Alijó se exalta o trabalho árduo do homem dos chocalcos. Esta homenagem ao homem do Douro, que com o seu esforço corajoso carrega o cesto de vindima, representa agentes deste concelho. Mas nem sempre foi assim. O território que hoje integra o concelho de Alijó esteve ao abandono durante longos períodos, fruto das invasões de que era fustigada, por estar numa zona fronteiriça. Só em 1226, a mando de D. Sancho II, foi esta região povoada por altos membros da nobreza e da alta burguesia. D. Sancho II, o piedoso de cognome, ficou imortalizado com o seu nome associado ao agrupamento escolar de Alijó. No concelho, há vários vestígios de outros povos, desde a Idade do Bronze, o Neolítico ou os romanos, que por aqui passaram e deixaram as suas marcas, como estradas romanas, castros ou pinturas rupestres. Do período Neolítico e Idade do Bronze, existem as pinturas rupestres da Pala Pinta, em Carlão, que de momento são um dos 3 únicos exemplares conhecidos em Portugal. Há também as gravuras do Castro do Castelo e nas imediações um curioso exemplar de incultura, um berrão. A anta da fonte coberta enquadra-se no período do Neolítico e fica orientada à nascente, bem diferenciada da câmara, quer em planta, quer em alçado. A matéria-prima utilizada, granito, abunda na região circundante. O Castro de Favaios encontra-se situado num dos pontos mais elevados da povoação de Favaios. Cronologicamente, deverá ter tido uma ocupação entre o período castrejo, na Idade do Ferro, até ao período medieval, sendo atualmente visíveis fragmentos cerâmicos de um período intermédio, o período romano. Na localidade de Pegarinhos existem gravuras rupestres, igrejinha e botelhinha, situado num pequeno anfiteatro natural debruçado sobre o vale da Ribeira do Souto, num esporão da Serra da Botelhinha. Este arqueossítio é constituído por 5 afloramentos graníticos de grandes dimensões, bastante próximos. Não só o património arqueológico é vasto no concelho, como também o património arquitetónico. O Pelourinho e os espaços do concelho, onde uma parte foi construída no século XVIII e a outra no século XIX, são 2 dos exemplos. No caso do atual edifício que alberga a Câmara Municipal, trata-se de uma casa brazonada composta por 2 corpos, um setecentista e outro oitocentista. Estes 2 corpos formam um edifício homogéneo com fachadas uniformizadas e harmoniosas. Apesar da sua simplicidade contrastante com a sumptuosidade de algumas construções da época, é um reconhecido exemplar da arquitetura civil da época barroca. Já o Pelourinho, assente em plataforma de 3 degraus, tem base em moldura redonda, fuste cilíndrico liso e capitel de remate esférico, e data do século XVI, tendo sido restaurado no século XIX. Existem ainda outros pelourinhos, em São Mamé de Ribatua, que datam também do século XVI, prova de outrora ter sido sede de concelho. Alijó tem também a primeira cantina-escola do país, fundada pelo comendador José Rufino, antigo presidente e grande benemérito da localidade,
Este edifício foi desenhado pelo arquiteto Baltasar de Castro e é atualmente a Biblioteca Municipal de Alijó. A Igreja Matriz de Alijó, em homenagem a Santa Maria Maior, é datada de finais do século XVIII. Possui no seu interior uma escultura de Santa Maria Maior em pedra de Ançã e alguns cálices do século XVI. E claro, o plátano de Alijó, símbolo do brasão do concelho. Este grande plátano, situado no centro da vila, mandado plantar em 1856 pelo Visconde da Ribeira, constitui atualmente um dos mais importantes ex-libris, classificado como Monumento Nacional de Interesse Público. A sua envolvente está em obras para que uma grande praça surja em seu redor, enaltecendo a sua importância. Em 2001, nasceu o projeto Aldeias Vinheteiras do Douro. Foram escolhidas 6 vilas ou aldeias da região que, pelas suas características, tinham mais potencial cultural e que poderiam contribuir para a promoção turística do Douro. Favaios é uma dessas aldeias marcada pela traça religiosa e devoção, com destaque para o vinho e pão únicos. O delicioso moscatel de Favaios distingue-se por ser um vinho produzido a partir de uma única casta, o moscatel galego, num território bem delimitado entre Favaios, o lugar da Granja e algumas parcelas em Alijó. Todas estas áreas situam-se acima dos 600 metros de altitude. Aqui consegue combinar-se um terreno bastante fértil e pouco pedregoso, que se estende por uma área plana ou com declives muito suaves e um clima fresco, favorecido pelos nevoeiros e orvalhadas habituais. Já não sendo possível determinar com exatidão Flávia ou Flávio Obriga, terá sido o nome original da vila que hoje conhecemos como Favaios. Ao percorrer as suas ruas, é fácil imaginar toda a história de um povoado que remonta à ocupação romana, só de contemplar o edificado e as estreitas ruelas. Famoso também pelo conhecido Pão de Favaios, a Rua dos Padeiros é hoje apenas uma memória de um tempo áureo de produção deste estranho trigo de 4 cantos. Ainda assim, do Pópulo até ao Pinhão, todas as mesas têm um belo trigo de Favaios. A freguesia de Favaios está localizada na Serra do Vilarejo, no concelho de Alijó. O povoamento do território, que corresponde à atual freguesia, remonta à Idade de Ferro. Estes primeiros povos viviam em pequenas aldeias fortificadas, havendo vestígios arqueológicos que comprovam que foi perto das muralhas que estes habitantes se fixaram. Por toda a Serra do Vilarejo encontram-se muros de pedras graníticas, que apontam para a existência em tempos idos de uma citânia por estas paragens. Além da deslumbrante paisagem, das marcas arqueológicas, das casas brazonadas e dos monumentos religiosos, Favaios oferece gastronomia de renome. Produz-se aqui o famoso vinho moscatel, que leva o nome da freguesia e desta região demarcada mais além. Mas também o pão, de características únicas. O pão de Favaios, claro. Quem nunca desfrutou do prazer de apreciar pão tradicional, logo depois de sair do forno de lenha, ainda na padaria, e barrá-lo com uma lasca de manteiga, deve ir a Favaios. Parece inegável a superioridade do afamado pão de Favaios ou trigo de 4 cantos, como também lhe chamam, muito apreciado e procurado por toda a região. O seu segredo permanece nas padarias artesanais, onde o pode comprar diretamente ou, dada a excelência do produto, encontrá-lo em aldeias próximas e inclusivamente em locais de referência no Porto. O Núcleo Museológico de Favaios tem como missão preservar, documentar, interpretar e divulgar tradições, saberes e artefactos relacionados com o pão e vinho moscatel de Favaios, no sentido de evocar e de perpetuar a memória coletiva destes produtos prevalecentes na região doriense. Esta obra, setecentista, integrava o conjunto do solar da família Leite Ribeiro. De decoração primorosa, com diversos afloramentos do barroco, poderia quase simbolizar o declínio de Favaios, que naquela época viveu momentos difíceis do ponto de vista económico. Foi reabilitada para albergar o Museu do Pão e do Vinho, núcleo do Museu do Douro. Favaios e moscatel ligam-se primorosamente bem. Para quem não conhece e não sabe o que está a perder, este néctar doce e muito aveludado é um dos vinhos mais apreciados a nível mundial. E é este mesmo vinho que, desde o século XVIII, tem tido um papel preponderante na economia local, na paisagem, na arquitetura
e contrariando a trágica tendência do interior português no aumento do número de habitantes. O delicioso Moscatel de Favaios distingue-se por ser um vinho produzido numa localização muito específica, a uma cota de 600 metros face ao nível do mar. Mas nem sempre se considerou esta localização como a ideal. Por altura da década de 30, a Casa do Douro decretou que a adição de aguardente vínica utilizada na produção do moscatel e dos vinhos do Porto só podiam acontecer para vinhas localizadas a altitude inferior a 500 metros. Ora, as vinhas deste planalto situam-se a uma altitude mais elevada. Os produtores deixaram então de poder criar este seu ouro e a tradição secular deste moscatel estava designada a desaparecer. Mas o povo de Favaios não baixou os braços. As suas gentes lutaram para que lhes fosse devolvido aquilo que era seu por direito, a produção exímia deste famoso moscatel. Assim, foi criada a Adega Cooperativa de Favaios em 1952, com cerca de 100 de sócios. A maioria era constituída por pequenos produtores e por cerca de meia dúzia de grandes produtores. Mas esta adega foi crescendo e ficando cada vez mais forte. Hoje conta com pouco mais de 500 de associados que gerem uma mancha de vinha de 1.100 hectares. Todos unidos com o mesmo propósito: fazer o deleitoso Moscatel do Douro ultrapassar todas as fronteiras e chegar aos 4 cantos do mundo. Com 160 anos de existência, a Quinta da Avessada vive das tradições e do legado dos antepassados que por esta passaram. Foi a primeira quinta da região a plantar a casta Moscatel galego e, consequentemente, a produzir o Moscatel de Favaios. A Romaria da Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro, é uma das mais antigas de Portugal e data do século XVIII. A sua origem pode estar associada às invasões napoleónicas, contudo, não é possível descortinar com exatidão como começou aquela que é a maior romaria da Diocese de Vila Real. Das 5 procissões que compõem a Romaria, a procissão do encontro é a mais emotiva e importante das festividades. O privilégio de transportar aos ombros o andor de Nossa Senhora da Piedade, com pouco mais de 900 kg, é conseguido através da sua arrematação. 2 grupos, o Grupo Velho e o Grupo Novo, licitam o andor numa tradição que é única em Portugal. Este leilão ultrapassa com facilidade os 30 mil euros. Do Santuário da Senhora da Piedade, avista-se o planalto envolvente, numa paisagem de tirar a respiração. Estes são os fins do Douro. Sanfins do Douro é uma das povoações mais carismáticas do Douro vinheteiro, cuja fundação remonta à pré-história. Por lá passaram romanos e muçulmanos, havendo moedas romanas na posse da paróquia e pedras lavradas no Museu Fundação Casa Maurício Penha. D. Fernão Sanches, filho bastardo de Del Rei Dom Dinis e mãe desconhecida, casado com Dona Froi Leanes de Briteiros, foi senhor de Sanfins do Douro, nunca tomando posse destas terras por ter sido condenado à morte pelo próprio irmão. O emblemático santuário de Nossa Senhora da Piedade foi edificado sobre um antigo castro que fora ocupado pelos romanos. Os romanos, na sua passagem por aqui, legaram uma calçada e a pequena ponte de Rei de Moinhos. Essa ponte romana é uma das mais significativas marcas construídas durante a romanização. Em termos de património, é uma freguesia bastante rica, com um vasto espólio. Destacam-se também a Igreja Matriz do século XVIII, com uma imagem de Santa Bárbara, a fonte de mergulho, a ponte e calçada romana de Rio de Moinhos, a Casa dos Condes de Vinhais e a Casa Museu Maurício Penha. O concelho tem ainda mais 2 santuários que podemos destacar. Em Perafita, na localidade de Vila Verde, o Santuário dos Milagres, que data de finais do século XVII, composto pela igreja principal, barroca, Capela do Senhor dos Milagres, Calvário e edifícios anexos. Diz-se que Perafita é uma terra de milagres e que estão todos registados em quadros na igreja. Alguns desses registros também foram recuperados e revelam como a ajuda divina curou muitas pessoas. Como dádiva para o milagre, algumas das vezes fazia-se a correspondência entre o peso da pessoa que precisava de ajuda divina e a mesma quantidade de milho ou centeio que era oferecida. O Santuário de Santa Bárbara, a 2 km de Vilar de Massada, no alto da serra do mesmo nome,
com um belíssimo miradouro de onde se avistam 24 freguesias, consta de 3 capelas, sendo 2 em honra do Senhor Jesus da Capelinha e a outra em honra de Santa Bárbara. Mais a sul, o ex-libris de todo o concelho, o Val do Douro, a Vila do Pinhão, contemplados a partir do miradouro de Casal de Loivos. Os sentidos ficam inebriados com os aromas, os sons e a panorâmica que se depara com o nosso olhar. Caminhos serpenteados, aldeias semeadas pelas encostas, quintas onde os vinhos envelhecem nos tonéis e lá embaixo, calmo, manso, o rio, esse magnífico espelho que reflete todo este mundo de encanto e de sonho. Ao fundo, a Vila do Pinhão, expoente máximo do desenvolvimento que a produção do vinho do Porto trouxe à região. A centralidade e proximidade aos principais polos de produção de precioso néctar na região fez nascer o Pinhão e desenvolver rapidamente as suas acessibilidades. Antigamente, chegava-se a esta povoação por uma via romana que ligava Sabrosa à margem direita do rio Pinhão, ou por Mursa, passando por Favaios, Valmendiz, Vilarinho de Cotas e Casal de Loivos. Em 1870, Sabrosa e Alijó ficaram ligados por uma ponte em cantaria existente sobre o rio Pinhão, edificada naqueles que viriam a ser os limites da freguesia mais tarde. Seguiu-se a ponte ferroviária da linha do Douro, que, mandada construir até ao Pinhão, chegaria em 1880. E depois, a ponte rodoviária, que liga ao distrito de Viseu e aos concelhos de São João da Pesqueira e Taboaço. A importância destas obras foi imortalizada na Marcha Popular da Vila, que se refere às suas 3 lindas pontes. Depois de vários anos ter desempenhado fulcral papel enquanto centro geográfico e económico de toda a região vinheteira, o Pinhão é hoje o centro turístico. Aqui afluem milhares de turistas todos os meses que querem conhecer as encostas e as quintas dos afamados vinhos do Douro e do Porto. Torga referia-se a este pedaço de território como uma capital deste feudalismo disperso, uma polarização urbana do tresmalho morado de cada senhor, meia dúzia de casas banais, uma estação com azulejos que reproduzem em mísero a grandeza do cenário e adegas sombrias cavadas no chão como furnas. O Pinhão, o cósmico e cosmopolita Pinhão. A nossa viagem pelo concelho de Alijó está a chegar ao fim. Não podíamos, contudo, deixar de visitar a magnífica estação ferroviária da Vila do Pinhão. Nos anos 40 do século passado, a Junta de Freguesia Local e o Instituto do Vinho do Porto encomendou à fábrica Aleluia uma coleção de 24 painéis de azulejo que chegaram até aos nossos dias e que estão na fachada de uma das mais belas estações de comboio do mundo. A história, a etnografia, os usos, os costumes e as paisagens da região ficaram eternizadas neste precioso conjunto que está aqui, ao dispor de qualquer passageiro. Esta é também uma vila que cresceu fruto do caminho de ferro e que trouxe à região uma nova ordem e um canal rápido de escoamento dos vinhos que deixavam de depender das perigosas viagens de barco rebelo. E o futuro da região pode bem voltar a ser a linha do Douro. A reabertura até Salamanca é um anseio da região para que um dia os visitantes possam encarnar Jacinto e viajar de Paris a Tornes, passando pelo Pinhão. Este é um território de origem marcada. Um concelho onde a natureza, o património e a história se entrelaçam por montes e vales e que produzem os melhores vinhos do Porto e do Douro.